Olá pessoal, meu nome é Fernanda Bianco, sou cirurgiã plástica e hoje vou dar início a uma nova série. E a pedido dos seguidores, nós vamos falar de um tema do momento, um tema muito legal, que é a harmonização facial. Bom, a harmonização facial não cirúrgica é o procedimento realizado no consultório em nível ambulatorial, em que a gente realiza geralmente a associação de dois procedimentos, que é a toxina botulínica, o famoso Botox, e o ácido hialurônico, que pode ser usado para vários procedimentos, para várias alterações faciais que geralmente incomodam. Pode ser realizado tanto em homem quanto em mulher. E nessa série a gente vai dar detalhes sobre cada procedimento, tá? Sobre como é realizado esse procedimento, as complicações, durabilidade e benefícios. Então fique de olho nos próximos dias. A gente vai postar alguns detalhes desses procedimentos. E se você tem alguma dúvida ou quer saber algum detalhe de algum procedimento específico, coloque aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer responder. Então até o próximo vídeo. Oi pessoal, e hoje no segundo vídeo sobre harmonização facial, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o MD Codes. Então o que é, afinal de contas, o MD Codes? Então é uma sistematização, um mapeamento que foi criado pelo Dr. Maurício de Maio, que é um cirurgião plástico brasileiro, a respeito da harmonização facial com ácido hialurônico. Então ele criou vários pontos de aplicação sistematizada para que tenha um resultado mais agradável, um resultado natural, um resultado mais assertivo da harmonização facial, certo? Então, através do MD Codes, podem ser tratadas várias áreas do rosto, como região temporal, região do supercílio, região periorbital, incluindo olheiras, sulco, também linhas de marionete, lábios, queixo e mandíbula. Então fique de olho que nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco sobre harmonização facial dessas regiões. E você, qual região você gostaria de harmonizar com o MD Codes? Posta aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Oi pessoal, e hoje no terceiro vídeo da série de harmonização facial nós vamos falar um pouquinho do ácido hialurônico. Você sabe o que é o ácido hialurônico? O ácido hialurônico é uma substância que já é presente naturalmente no nosso organismo, na pele, nas articulações, no tecido conjuntivo, nos olhos. Então ele já está presente no nosso organismo. O ácido hialurônico que a gente aplica no consultório para harmonização facial, ele é produzido sinteticamente e na escala industrial não é utilizado origem animal, ele é produzido sinteticamente. E ele é muito semelhante ao ácido hialurônico que já está presente no nosso organismo. Então, reações alérgicas são pouco comuns com a utilização de ácido hialurônico, ao contrário do que muita gente acha, certo? É claro, algum edema, alguma vermelhidão é normal acontecer no processo de aplicação, pois o ácido hialurônico ele absorve bastante água no momento que a gente aplica ele. Porém, reações mais graves são pouco comuns, certo? Então, existem vários tipos de ácido hialurônico, no sentido de densidade, de estrutura química dele, que cada um vai servir para um objetivo. Por exemplo, alguns ácidos hialurônicos são utilizados mais superficialmente, então, para olheira, para lábio, outros são usados mais profundamente, para região estrutural, como de mandíbula, de malar, de mandíbula, de mento. Então, isso é importante a gente saber, porque cada indicação a gente vai usar um tipo de ácido hialurônico. Na verdade, é uma concentração do ácido hialurônico, certo? Então, fique de olho, nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais dos procedimentos realizados com ácido hialurônico na harmonização facial. Olá pessoal, e hoje no quarto vídeo sobre harmonização facial, hoje eu vou tentar responder uma pergunta muito comum. As técnicas não invasivas de procedimentos realizados em consultório podem substituir uma cirurgia plástica? Então a resposta é sim, em muitos casos. Claro que cada paciente tem uma indicação diferente, isso vai ser avaliado na consulta. Mas, por exemplo, antigamente, pacientes que tinham pequenas alterações eram submetidos a lifts cirúrgicos. Porém, hoje a gente tem esse arsenal todo de técnicas de harmonização facial sistematizadas que a gente consegue um efeito lift, uma harmonização, sem necessitar de uma cirurgia maior, cuja recuperação é mais delicada.
claro, alguns casos, alguns pontos só podem ser melhorados com procedimentos cirúrgicos. Porém, mesmo esses casos em que só podem ser melhorados com procedimentos cirúrgicos, uma melhora parcial pode ser realizada também com harmonização facial, caso a paciente não queira realizar a cirurgia. Então, existem pacientes que chegam e falam, ó, eu não quero fazer nenhum tipo de cirurgia. Então, nesse caso, a pessoa pode realizar procedimentos não invasivos, com ácido hialurônico, toxina botulínica, estimulador de colágeno, que já vai ter uma melhora. Talvez não tão igual à cirurgia, nesses casos em que os sinais do envelhecimento são mais exacerbados, porém ela vai ter uma melhora. Então, a gente pode dizer que a harmonização facial é bem democrática, a gente pode realizar em várias idades e ela substitui, sim, em alguns casos, um procedimento cirúrgico mais agressivo. É claro que tudo tem que ser explicado e a expectativa de cada paciente também deve ser avaliada para o que pode ser oferecido com a harmonização facial e o que pode ser oferecido com o tratamento cirúrgico, que na verdade são tratamentos complementares em alguns casos. Então fique de olho que em breve eu vou falar um pouco mais sobre cada procedimento de harmonização facial. Até breve. Hoje no quinto vídeo sobre harmonização facial, hoje eu vou falar sobre o tratamento das olheiras. Então as olheiras incomodam muitos pacientes, independente da idade. A gente recebe pacientes jovens, adolescentes, adultos, pessoas mais de idade, todas com essa queixa da olheira. Porque a olheira dá um olhar cansado, dá um olhar triste, né? Então, mesmo que você não esteja triste, às vezes a pessoa pode olhar para você e falar, nossa, você está cansada, o que aconteceu? Na verdade, às vezes é só por uma olheira constitucional, uma coisa às vezes que é até genética, familiar, isso é muito comum. Então, a olheira, na verdade, ela tem vários componentes. Alguns a gente consegue tratar, vou explicar. A olheira, né, ela tem um componente ósseo. Então, se a gente tem um afundamento dessa região, uma perda de volume nessa região, a gente vai ter olheira. Se a gente tem também essa região mais escurecida, a gente também tem olheira. Também fatores como estresse, né, cansaço excessivo também podem causar olheira ocasionalmente. Então ela pode ser tratada com várias modalidades. No caso do preenchimento, a gente preenche realmente quando a gente tem uma perda de volume nessa região do canal da lágrima, né? Então a gente tem essa olheira marcada nessa região. Então a gente pode preencher com ácido hialurônico e assim dar uma maior suavidade para a região. O procedimento é realizado em consultório, dura em média uns 30 minutos, é feito com anestesia local mesmo e o paciente pode seguir suas atividades normais depois do preenchimento. Pode ficar um pouquinho roxo, um pouquinho inchado nos primeiros dias, mas em geral isso é passageiro e o paciente pode seguir a sua vida normalmente. E você, se incomoda com suas olheiras ou conhece alguém que se incomoda muito com as olheiras? Marca aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Olá pessoal, e hoje no sexto vídeo sobre harmonização facial, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o preenchimento da região malar e zigomática, essa região aqui, mais conhecida como a maçã do rosto. A maçã do rosto é uma parte central do rosto, é onde a gente tem um conceito de jovialidade na pessoa. Muitas pessoas não possuem essa região muito proeminente, ou com o tempo, com os anos, pode perder volume nessa região. Tanto pela lei da gravidade, que faz cair, quanto pela atrofia dos tecidos, tanto de gordura quanto de osso dessa região. Então, com o preenchimento de ácido hialurônico, a gente pode tanto fazer um volume nessa região, quanto uma sustentação com efeito lifting. Então, sem cirurgia, é possível fazer um efeito lift para quem tem alterações discretas, certo? E além disso, com o preenchimento de ácido hialurônico nessa região malar, a gente consegue uma suavização do sulco. E você quer saber um pouco mais sobre o preenchimento da região do sulco, da boca e das linhas de marionete?
Fique de olho que nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho disso, tá bom? Até breve! E hoje, no 7º vídeo sobre harmonização facial, nós vamos falar um pouquinho sobre o sulco nasogeniano, a região do bigode chinês. Então, muita gente vem no consultório querendo preencher o bigode chinês. E essa é uma característica que aparece, na maioria das pessoas, alguém um dia na vida vai ter o bigode chinês. Muitas vezes aparece após os 40 anos, mas pode aparecer até a partir dos 25, 30 anos, tem gente que já costuma ter o bigode chinês. Bom, como eu falei no vídeo anterior, não necessariamente a gente vai preencher de cara nessa região. Em algumas vezes, a gente preenchendo a região do malar, a gente tem o efeito lifting. E aí a gente suaviza a região do bigode chinês, tá bom? E é claro, pode sim ser preenchida essa região. Após uma estruturação malar com MD Codes, a gente começa a pensar nessa região do bigode chinês, tá certo? Mas com efeitos naturais, pra gente não ter um peso nessa região inferior da face, tá certo? E você tem alguma dúvida sobre o preenchimento de face? Manda aqui embaixo que eu vou gostar de responder. Um grande abraço e até a próxima! Olá pessoal, e hoje no 8º vídeo sobre harmonização facial, nós vamos falar sobre o preenchimento das linhas de marionete. Você sabe o que é? Então as linhas de marionete, elas são esses sulcos que a gente tem no canto da boca em direção aqui à mandíbula, então que fica parecido com uma linha de marionete. Isso acontece com o tempo, né, com o envelhecimento, e algumas pessoas têm isso constitucional, geneticamente. Às vezes a pessoa não tem nem muita idade, mas já tem a presença das linhas de marionete. É possível o preenchimento dessas linhas, né? Como eu já disse no último vídeo, a partir de uma estruturação que começa na região malar, depois a gente vem para sulco nasogeniano e a gente pode descer e preencher sim essa região para suavizar as linhas de marionete. Em alguns casos é necessário um procedimento cirúrgico, mas hoje com a harmonização facial com ácido hialurônico é possível melhorar bastante coisa sem um procedimento mais agressivo, certo? Fique de olho, no próximo vídeo eu vou falar sobre aumento e preenchimento de lábios. Fique de olho! Você já pensou em fazer preenchimento labial, mas ficou com medo de ter um resultado um pouco exagerado ou igual de algumas celebridades que você vê na TV ou na mídia social? Bom, esse é um receio realmente de muitos pacientes que vêm ao consultório. E hoje eu estou aqui para desmistificar, né, que o preenchimento labial só tem resultados artificiais ou exagerados. A gente consegue sim, com preenchimento com ácido hialurônico, fazer uma coisa bem natural, bem adequada, né, com bom senso, sem exageros. E quem procura esses preenchimentos labiais? Então, pessoas que com o tempo perderam volume, porque com o envelhecimento o lábio tende a perder volume, tá? Tanto o lábio superior quanto inferior. Pessoas que com o tempo adquirem o código de barras, que são essas linhazinhas no lábio superior principalmente, e com o passar do tempo, à medida que vai passar o batom ou o gloss, ele pode borrar nessas linhas, certo? E também outras alterações com o tempo o cantinho da boca pode ficar um pouco caído. Isso também é possível de correção com ácido hialurônico. Então, se você quer fazer um preenchimento também, mas você tem esse receio, fique tranquila. Com o procedimento adequado, a gente consegue resultados bem naturais. E pessoas jovens também que queiram aumentar o lábio, né, por um motivo constitucional, tem um lábio pequeno, ela pode aumentar, né, com resultados também bem naturais. O ideal é que a pessoa fique feliz, que as outras percebam que ela está mais bonita, mas não sabe exatamente o que é. Esse é o objetivo, tá certo? Um grande abraço então e até o próximo vídeo. Olá pessoal, e hoje no 10º vídeo sobre harmonização facial, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o preenchimento de mento e mandíbula. Então, numa visão de perfil, alguns elementos que chamam bastante atenção na harmonização facial, além do nariz e do lábio, é a região do mento e da mandíbula. Então, é possível preencher e suavizar algumas alterações da idade ou algumas alterações constitucionais que a pessoa, porventura, queira alterar, certo? Então, é possível aumentar o mento, certo? Alongar o mento e é possível também
definir melhor o ângulo da mandíbula, certo? Com o preenchimento de ácido hialurônico. É um preenchimento feito em consultório, geralmente não leva mais que 30 a 40 minutos e geralmente vai ficar uns roxinhos, outros, mas esse procedimento muito bem tolerado pelo paciente. Ele pode voltar às suas atividades normais no dia seguinte. Fique de olho, no próximo vídeo eu vou falar dos preenchimentos em homens. Qual o preenchimento que você acha que os homens mais fazem? Digita aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Não só as mulheres são adeptas dos preenchimentos faciais, é cada vez mais comum a procura de homens também para harmonização facial. E você sabe quais regiões os homens mais procuram para preencher? Bom, como eu disse no vídeo anterior, o que eles mais procuram é a região de mandíbula e de mento. Isso porque o preenchimento dessa região dá maior masculinidade, linhas mais fortes, tanto na mandíbula com um ângulo mais forte e a região do mento mais definida, dá uma masculinidade maior. Então eles procuram homens que têm um hipomentonismo, um queixo pequeno, ou não têm um ângulo da mandíbula bem definido, eles procuram muito esse preenchimento. E que ficam com resultados bem naturais e bem interessantes. E aí homens de todas as idades. Além disso, eles procuram também a região da olheira, é bem comum, certo? Alguns gostam de preencher a região do malar, mas em homem a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode preencher muito essa região, a gente tem que ser mais cometido do que com as mulheres nessa região, para não dar um aspecto feminilizado no homem, certo? Sulco, lábio, também tudo é possível de preencher no homem, de acordo com a necessidade e a queixa de cada um, tá certo? E você, o que você gostaria de preencher? Posta aqui embaixo para mim que eu vou gostar de saber. Um grande abraço e até a próxima!